Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Bom, nossa aula de hoje vai começar com uma história. Vamos lá? Vocês conhecem a história das três árvores? Vou contar para vocês. Havia numa cidade três árvores que sonhavam com o que seriam quando crescessem. A primeira árvore, olhando o céu cheio de estrelas, disse: "Eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de riquezas. E para tal, até me disponho a ser cortada." A segunda árvore, olhando o riacho, suspirou: "Já eu quero ser um navio imponente para transportar reis e rainhas." A terceira árvore, olhando lá no vale, falou: "Eu quero ficar aqui mesmo onde estou e quero crescer tanto, mas tanto, que quando as pessoas olharem para mim, vão pensar em Deus." Muito bem, o tempo passou, as árvores cresceram e certo dia chegaram três lenhadores e cortaram as três árvores. Elas ficaram ansiosíssimas para saber se os seus sonhos realmente se tornariam realidade. Mas, como vocês sabem, lenhadores não entendem nada de sonhos. Que pena! A primeira árvore foi transformada num coxo para animais, cheio de feno. A segunda árvore foi transformada num barquinho e transportava homens e peixes noite e dia, dia e noite. A terceira árvore, que teria ficar lá na montanha, ela foi transformada em grossas vigas e foi deixada de lado num depósito. E elas se perguntavam, desiludidas e tristes: para que isso? Bom, mas certa vez, numa noite cheia de estrelas e luz, ao som de mil melodias, uma jovem colocou seu neném recém-nascido naquele coxo de animais. Pois é, e a primeira árvore, nesse momento, percebeu que nela estava o tesouro mais rico do mundo. Anos mais tarde, a segunda árvore transportou um homem que resolveu passar a noite naquele barquinho. Durante a madrugada, quando uma grande tempestade chegou e quase afundou aquela pequena embarcação, o homem levantou-se e disse: "Sossega." E tudo se tranquilizou. Num relance, a segunda árvore entendeu que transportava o maior rei dos céus e da terra. Mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore se espantou quando viu que suas vigas estavam sendo unidas para ser feita uma cruz. E nela havia sido pregado um homem que tinha sido condenado à morte, mas que era inocente. A terceira cruz ficou se sentindo horrível e cruel por aquilo, mas ela viu quando o mundo se alegrou e ela entendeu que nela havia sido pregado o homem para a salvação da humanidade e que a partir daquele momento, quando as pessoas olhassem para ela, se lembrariam de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo. Bom, as árvores não tiveram seus sonhos realizados, mas suas realizações foram 1000 vezes melhores e mais sábias do que haviam imaginado. Às vezes os nossos planos não coincidem com os planos de Deus, mas a gente sempre precisa saber que tem alguém que sabe o que faz por nós. Autor desconhecido. Muito bem, essa foi a história que eu trouxe para vocês. Bom, ela nos traz uma reflexão sobre essa semana que estamos vivendo agora, Semana Santa,
E também a gente pode pensar muito sobre aquilo que sonhamos, aquilo que queremos fazer da nossa vida, uma reflexão pertinente para esse momento que estamos vivendo também, de pandemia, de medo, mas de muita esperança, com certeza. Pessoal, eu trouxe essa narrativa para a gente relembrar um pouco sobre os elementos da narrativa, que é o conteúdo do capítulo 5 do nosso livro. Vocês se lembram quais são os elementos de uma narrativa? Bom, todo mundo lembra que narrativa é uma história, certo? E essa história é formada a partir de 5 elementos básicos. São eles: o enredo, o narrador, os personagens, tempo e espaço. Vamos lembrar um pouquinho mais sobre eles? O enredo é a história em si, são as ações que acontecem naquela narrativa. Esse enredo pode ser feito de diversas maneiras, mas ele sempre vai seguir uma sequência, que nós nomeamos de 4 formas. Nós temos a situação inicial, nós temos a complicação ou conflito, o clímax e o desfecho. Então são 4 partes que compõem o enredo de todas as histórias. Fazendo um paralelo com a história das 3 árvores que eu acabei de contar para vocês, a gente pode pensar no seguinte: a situação inicial da história foi quando as árvores estavam sendo apresentadas e elas estavam contando sobre os seus sonhos. Percebam que nesse momento inicial não tem nada que acontece na narrativa que tire ela da sua normalidade. Bom, as coisas começam a mudar um pouquinho quando chegam os 3 lenhadores, cortam as árvores e começam a transformá-las em coisas que elas não queriam. A gente pode dizer que esse momento da narrativa é a complicação, ou também o conflito, que é quando as coisas começam a sair da sua normalidade. Muito bem. Depois de tudo isso, elas ficaram muito tristes, pensaram, pra que tudo isso, né? E então, elas começam a entender, diante do que está acontecendo, que as coisas não estavam tão ruins como elas pensavam que estavam, né? Nesse momento que elas começam a perceber que elas estavam abrigando o Filho de Deus, né? Jesus, quando bebê, depois no mar e depois na cruz, a gente tem o clímax da história, que é o ponto mais relevante, de maior tensão. E percebam que quando eu falo que é o ponto de maior tensão, eu não estou dizendo que tem um clima de tensão, de suspense, não. Esse ponto de maior tensão seria aquele ponto mais importante da história. Então a gente chama de clímax. E depois disso, elas percebem, né? Tem a reflexão final da história, que é quando elas percebem que, apesar dos sonhos não terem sido realizados do jeito que elas gostariam, as coisas aconteceram muito bem para elas, né? E aí fica a reflexão para nós também. Nesse momento, a gente tem o desfecho da narrativa, que é quando as coisas voltam à sua normalidade. Perceberam que é como se fosse uma montanha russa? A gente começa na situação inicial, aí de repente começa a complicação, quando as coisas saem do normal. Chegamos no clímax, que é aquele topo que a gente tem a parte mais importante da história e depois a gente volta para uma situação de normalidade, que é o desfecho. Tudo isso compõe o enredo, certo? Então, se você tiver que falar, por exemplo, qual é o enredo da história, você tem que destacar um resuminho das principais ações que aconteceram nela. Belezinha, belezinha? Vamos lá! Depois do enredo, a gente tem o narrador. Bom, narrador, vocês também já sabem que é aquele que conduz a história. Gente, o narrador é como se fosse o esqueleto dessa história. É ele que vai conduzindo, que dá a estrutura da história para nós. Perceberam o quanto ele é importante? Ele pode acontecer de 3 formas, ele pode aparecer de 3 formas diferentes. Nós temos o narrador.
observador, personagem e onisciente. Opa, vamos ver a diferença deles. O narrador observador é aquele, como o próprio nome diz, que só observa. Muito bem, ele não participa da história, ele até mantém um certo distanciamento dela e ele apenas relata aquilo que ele vê acontecendo, certo? Esse é um narrador observador. Lembrando que ele sempre aparece em terceira pessoa. Muito bem. O próximo é o narrador personagem. Ele, ao contrário do anterior, já participa da história. Então ele tanto é personagem como também narra a história que acontece. Por isso que ele é chamado de narrador personagem, porque ele participa da história. E por ele participar, os fatos são narrados em primeira pessoa. Muito bem. E aí a gente vai para o terceiro tipo, que é o narrador onisciente. O que é esse tal de narrador onisciente? Ele não participa da história, portanto, terceira pessoa. No entanto, ele conhece tudo, tudinho, tudão que as personagens estão pensando, estão sentindo. Ele sabe de tudo, gente, é impressionante. Se a personagem falou alguma coisa e estava se sentindo triste, ele sabe que ela estava triste. Se a personagem está ansiosa com alguma coisa que vai acontecer, ele sabe que ela está ansiosa. Sinistro, né? Pois é, a gente chama esse narrador de onisciente. Então ele também é em terceira pessoa. Só que ele tem um envolvimento maior com a narrativa. É como se quase ele participasse da narrativa, percebam? Ele sabe tanto de tudo que está acontecendo que é como se ele quase participasse, mas ele não chega a participar. Portanto, é terceira pessoa e a gente chama de onisciente. Essa história que eu contei para vocês das 3 árvores tem um narrador onisciente, porque ele sabe como que as árvores se sentiam antes de serem cortadas, depois quando viram que os sonhos não tinham sido realizados e depois quando perceberam a presença do Filho de Deus nelas. Então, como ele sabe tudo aquilo que as árvores pensam, mesmo quando as árvores não falam o que estavam pensando, a gente chama de onisciente, certo? Bom, os personagens agora. Personagens, vocês sabem que são todos aqueles seres que têm uma ação dentro da narrativa. E essa ação faz a diferença, muda alguma coisa lá na narrativa. Então, às vezes, a gente confunde um pouquinho, porque a gente acha que todos aqueles que são mencionados numa história são personagens. Nananina, não. Às vezes a gente menciona alguém, só que esse alguém não tem uma ação dentro da história, então não vai ser personagem, certo? Na história das 3 árvores, a gente tem as 3 árvores como protagonistas, temos os 3 lenhadores, que podem ser considerados antagonistas, né? Porque vão contra as personagens principais. Elas queriam que fosse feita uma coisa, só que eles fizeram outra. Então é como se eles estivessem contra. E temos também algumas personagens secundárias, né? Entre aspas. A gente sabe da importância de todas elas. No entanto, nessa história das 3 árvores, elas são as personagens secundárias, que é a jovem, que a gente faz a relação com Maria, e o recém-nascido, que é Jesus, o homem no barco, que é Jesus, e o homem na cruz, que é Jesus. Então, eles têm ações que fazem com que as árvores mudem o seu raciocínio, percebam que algo diferente está acontecendo, no entanto, não são os personagens mais importantes da história, certo? Então, a gente chama de protagonista aquelas personagens mais importantes, e secundárias aquelas personagens que não são tão importantes quanto as protagonistas, certo? Bom, e para a gente pensar um pouco sobre o tempo e o espaço da narrativa? Toda história acontece num tempo e num espaço, então é quando nós fazemos a pergunta quando e onde?
certo? E existem algumas palavras e expressões que nos ajudam a entender melhor quando e onde a história aconteceu. Primeiro, os verbos. Os verbos quase sempre aparecem no pretérito, lembra? No passado. Pode ser tanto pretérito perfeito quanto imperfeito. O perfeito é quando a ação começou e acabou no passado mesmo. Por exemplo, ela disse. Disse é uma ação que começou e acabou no passado. Agora, quando eu falo ela dizia, perceba que é uma ação que começou no passado, mas teve continuidade. Então, é pretérito imperfeito. Ambos esses tempos são usados muito nas narrativas. Mas também a gente pode usar advérbios, locuções adverbiais, conjunções, para dar a ideia também de tempo e espaço. Na narrativa das 3 árvores, por exemplo, a gente pode lembrar como marcador de tempo, por exemplo. Muitos anos se passaram, mais tarde, certo dia, certa vez. E como marcadores de espaço, a gente pode ter também alguns exemplos, como numa cidade, naquele coxo de animais. Então, são expressões que vão localizar as ações da narrativa. Às vezes, essas expressões são bem específicas. Às vezes, nem tanto. Então, eu posso ter, por exemplo, semana passada como um marcador de tempo, ou simplesmente era uma vez, que também é um marcador de tempo. Não tão específico quanto o primeiro que eu falei, mas todos são. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre vozes do narrador e das personagens. Bom, essas vozes podem acontecer de diferentes maneiras. O que acontece? Uma narrativa, como eu já disse, é sempre levada pelo narrador, né? Ele que faz a estrutura dela acontecer. Acontece que em algumas narrativas, esse narrador pode dar espaço para as personagens também falarem na história, que é o caso da narrativa que a gente ouviu, que as 3 árvores têm falas, né, no meio da história. Muito bem, quando as personagens falam durante a narrativa, a gente tem ali na fala delas o discurso direto. Por que discurso direto? Porque as personagens estão tendo liberdade de elas mesmas falarem diretamente para o leitor. Agora, quando o narrador não dá essa liberdade toda, é ele que comenta o que a personagem falou, a gente tem o discurso indireto. Perceberam a diferença? Vou dar um exemplo para vocês. Lá no comecinho da história das árvores, a primeira árvore fala: eu quero ser o baú mais precioso do mundo. Nesse momento, a gente teve um discurso direto, porque o narrador parou e deu espaço para que a personagem mesma falasse. Esse discurso, quando a gente está escrevendo o texto, ele sempre é sinalizado por 2 pontos na fala do narrador, aí você vai para a próxima linha, dá os 2 dedinhos de parágrafo, coloca o travessão e inicia a fala com letra maiúscula. Lembra disso? Que a professora sempre pega no pé? Pois é. E é muito importante respeitar essa estrutura, para que o seu texto fique organizado, para que o leitor entenda, não é verdade? Agora, se ao contrário disso, nós tivéssemos o seguinte trecho. A primeira árvore disse que gostaria que fosse o baú mais precioso do mundo. Perceba que nesse caso, a personagem não entrou na história com a sua fala direta. Foi o narrador que contou pra gente o que a primeira árvore tinha falado. Nesse caso, a gente tem o discurso indireto. E ele não é sinalizado com travessão, parágrafo, 2 pontos, nada disso. Ele faz parte da fala do narrador. Bom, e também, seja discurso direto, seja discurso indireto,
a gente sempre usa alguns verbos específicos para indicar essas falas. É o que a gente chama de verbos dicende, também chamados de verbos de dizer. O que são esses verbos de dizer? São verbos que introduzem a fala da personagem, seja diretamente ou indiretamente, né, pelo narrador. Bom, para a gente usar o verbo dicende, nós precisamos ter muito claro qual que é a intenção da fala daquela personagem. Por exemplo, se aquela personagem está simplesmente dizendo alguma coisa, ou se ela está perguntando, ou se ela está exclamando, ou se ela está afirmando, ou se ela está reclamando. Percebam que eu tenho que saber a intenção da fala da personagem para usar o verbo correto. Porque senão eu vou cair naquela armadilha de sempre usar o mesmo verbo. A gente tem o costume de repetir o verbo dizer e o verbo falar, né? Então ela disse, ele falou, eles disseram. A gente sempre repete os mesmos. E aí fica uma narrativa repetitiva, cansativa e pobre, né, gente? Pobre de palavras, pobre de vocabulário. Por isso que é importante eu saber o que a personagem vai falar e qual que é a intenção. Ela tá reclamando? Ela tá brava? Ou ela tá muito feliz? Então, se ela tá muito feliz, ao invés do narrador colocar ela disse, eu posso colocar ela exclamou. Se ela tá perguntando sobre alguma coisa, ao invés de eu simplesmente colocar disse, falou ou até mesmo perguntou, eu posso usar outros verbos que são sinônimos. Por exemplo, indagou, quis saber. Percebam que isso faz toda a diferença na hora da construção do texto, certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham se lembrado bem dos elementos da narrativa, espero que tenham gostado também da história das 3 árvores, que fique como reflexão para vocês, para a família de vocês, e nós nos vemos na nossa próxima aula. Espero que todos tenham uma ótima semana de estudos. Um beijo, fiquem bem e até mais!